Tancredo Neves, ele nasceu dia 4 de março de 1910 em João Pessoa del Rei, cidade do interior de Minas Gerais. Em 1932, seu último ano de faculdade de Direito, ele foi preso depois de se manifestar contra a Constituição, sendo solto só 2 dias depois. Ele montou um escritório de direito, de advocacia, e foi nomeado promotor, mas permaneceu nesse cargo por apenas 2 meses. Em 1938, com a Risoleta Neves, que foi cônjuge dele até a sua morte. Ele teve 3 filhos, sendo Tancredo Augusto, Maria do Carmo e Inês Maria. Devido a complicações cirúrgicas, o estado dele se agravou e ele acabou tendo uma hemorragia junto com o câncer. Ele morreu dia 26 de março de 1985 no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Não vamos dispersar. Vamos continuar unidos para construir juntos a nova república. Foram essas as palavras do presidente Tancredo Neves no último pronunciamento dele à nação. Foram essas as palavras que ficaram no coração de todos os que acompanharam os 39 dias de luta do presidente pela vida. José Ribamar de Araújo Costas é maranhão e ele nasceu na cidade de Pinheiros em 14 de julho de 1930. Em menções ao seu pai, ele mudou o nome dele para Sarney, por isso que ele é chamado de José Sarney. Em 1936, o José Sarney conhece a Mari Macieira e aí eles se tornam namorados. Depois de um tempo tradicional de namoro, eles se casam em dia 12 de junho de 1952. E aí eles têm a primeira filha, Rosiane, em 1953, e 2 anos depois, o Fernando. E mais pra frente, em 1957, eles têm o terceiro filho, Zequinha. Hoje, o José Sarney ele é aposentado da área política, porém ele ainda assim é escritor. E ele tem os seus últimos 2 livros, foram o Galopeia e a Beira-Mar, sendo que ele também escreveu sua autobiografia. Primeiro eu vou nos localizar do tempo, antes de falarmos propriamente dito do governo, quer dizer, do quase governo de Tancredo Neves e do governo de José Sarney. O governo de Sarney se iniciou em 1985, mas para vermos melhor o que acontecia no momento, nós vamos voltar 11 anos antes, em 1974. O governante na época era Ernesto Geisel, que governava após os anos de chumbo durante a ditadura militar que se iniciou em 1964. Geisel propunha uma lenta e gradual redemocratização do país. Bom, ainda nesse ano, os 2 partidos que no contexto podiam existir, o Arena, comandado pelos militares, e o MDB, que era o chefiado pela oposição, foram extintos para então a retomada dos partidos tradicionais e também de alguns partidos novos. Os principais são o PDS, que tinha uma maioria das pessoas que antes eram do Arena, do PMDB, que já era a oposição, a principal oposição do governo, e alguns outros como o PT, o PDT e etc. Bom, ainda nesse mesmo ano, foram feitas as primeiras eleições diretas para governador depois de muito tempo. A gente não pode esquecer que até então, por causa da ditadura militar, as eleições estavam sendo feitas de forma indireta, sendo votada no Congresso. Muitos políticos da oposição ganharam nessa eleição, e a gente pode citar principalmente Tancredo Neves, que ganhou como governador de São Paulo. A gente não pode esquecer também que nesse momento de clima de fim de ditadura, o descontentamento do povo com o regime era enorme, porque além de toda a violência e opressão, a economia ia de mal a pior. O desemprego chegava a taxas de 20%, a inflação de mais de 200% e o Brasil tinha no momento uma das maiores dívidas externas mundiais. Então, o povo exigiu uma mudança democrática e uma eleição direta para presidente, assim como estava sendo feita para governador. E esse movimento ficou conhecido como Diretas Já. Mesmo assim, o movimento fracassou, em partes, né? E as eleições foram de forma indireta novamente. Essas eleições indiretas de 1985 estavam sendo feitas no governo de João Batista Figueiredo, que
continuou o processo lento de redemocratização que tinha se iniciado no governo de Geisel. O PSD, o ex-Arena, nomeou Paulo Maluf para concorrer às eleições, enquanto o principal partido da oposição, o PMDB, nomeou Tancredo Neves. É importante lembrar que essa foi a primeira eleição, depois de muito tempo, que nomeou 2 civis para concorrer e não militares, como era feito anteriormente. Um ano antes, José Sarney, que estava na presidência do PDS, renunciou e criou a Frente Liberal, que se aliou ao PMDB, e ele então consolidou a candidatura de Tancredo Neves, entrando como seu vice. A dupla saiu vitoriosa das eleições contra Paulo Maluf e se consolidou como os primeiros presidentes pós-ditadura militar, encerrando assim o regime. No entanto, antes de sua posse e da cerimônia presidencial, Tancredo Neves morreu devido a uma doença que tinha no intestino. Ele já sabia da doença um ano antes, ainda durante a campanha, mas ele não divulgou para o público porque ele tinha medo que a linha dura do regime militar o tentasse impedir ou impedir o seu vice, no caso de assumir, se soubesse que Tancredo Neves teria uma doença que poderia levar a óbito. Tanto que Tancredo Neves disse que Getúlio Vargas explicou para ele como funcionava o processo de transição e teria dito a seguinte frase: no Brasil, não basta vencer a eleição, é preciso ganhar a posse. Mas ainda assim, o seu medo não se concretizou e mesmo ele falecendo, o seu vice Sarney assumiu e cumpriu seu mandato. Agora eu vou falar um pouco dos pontos positivos que tiveram durante o governo do Sarney. Começar falando sobre o emendão, que foi uma ideia que surgiu no governo do Sarney no dia 10 de maio de 1985, e a finalidade dela era ser uma emenda constitucional que realizaria diversas concessões democráticas para o país. Com essas concessões, a ideia era poder trazer as eleições diretas e o voto direto para o povo, já que durante toda a ditadura militar os votos foram feitos de forma indireta ou pelos colégios, e isso já estava há muito tempo no Brasil, então essa ideia tratava de dar o início da volta dos votos diretos para o povo. Agora acrescentando mais um pouco um ponto positivo, eu vou continuar na mesma linha do que eu já estava falando. Eu vou falar agora da Constituição de 1988, que está vigente até hoje no nosso país, que provavelmente é uma das mais importantes do Brasil todo. Em 1986, durante a presidência do Sarney, houve as eleições para o Congresso Nacional, na escolha dos deputados e dos senadores, e os 559 eleitos formaram a Assembleia Constituinte, que elaborou a nova Constituição entre 1987 e 1988. A maioria dos constituintes eram dos partidos do Centro Democrático, partidos como do PMDB, do PFL, do PTB e do PDS. O presidente dessa constituinte foi o deputado Ulisses Guimarães, do PMDB. E uma curiosidade é que entre esses constituintes estava um dos futuros presidentes do Brasil, o Fernando Henrique Cardoso. E após 19 meses, realmente houve o resultado da Constituição de 1988, que ela recebeu o apelido de cidadã, pelo motivo de dar o direito ao voto, não só ao povo, mas direito ao voto ao analfabeto e aos maiores de 16 anos. Ela é uma das mais extensas que a gente tem no nosso país, com 250 artigos e 1.600 dispositivos. Completando, eu vou falar um pouco das principais determinações que essa Constituição traz. Entre elas estão o sistema presidencialista de governo, com eleição direta em 2 turnos para presidente, a transformação do poder judiciário em um órgão verdadeiramente independente, apto inclusive para julgar e anular atos do executivo e do legislativo, intervencionismo estatal e nacionalismo econômico, assistência social, ampliando os direitos dos trabalhadores, a criação de medidas provisórias que permitem ao presidente da República, em situação de emergência, decretar leis que só posteriormente serão examinadas pelo Congresso Nacional, direito ao voto para o analfabeto e os menores de 16 a 18 anos de idade, como eu já tinha citado antes,
e a ampla garantia dos direitos fundamentais, que são listados logo no primeiro artigo, antes da parte sobre a organização do Estado. O governo de José Sarney teve seus pontos negativos. Vamos a eles então. A contenção do aumento inflacionário foi um desafio que teve de ser enfrentado pelo governo de José Sarney. Para tal, foram feitos sucessivos programas econômicos que não solucionaram o problema da inflação. Pelo contrário, agravaram ainda mais a crise inflacionária do país. O primeiro plano foi proposto pelo ministro da Fazenda, Johnson Funaro, que consistiu na criação de uma nova moeda por meio do plano cruzado, o congelamento dos salários e preços, e o incentivo à produção. Apesar dos resultados positivos do início, as taxas de inflação anuais chegaram a 367% entre os anos de 1986 e 87. Também se estimulou o consumidor a controlar preços. Os chamados fiscais do Sarney denunciavam ao governo estabelecimentos que não cumpriam com preços indicados aos produtos. Assim, produtos começaram a sumir dos mercados e a inflação continuou a aumentar. Em 1988, o ministro da Economia, Luiz Carlos Bresser, promoveu outro plano para conter a inflação. No entanto, o índice inflacionário anual aumentou para mais de 1000%. E por fim, em 1989, houve o Plano Verão, que também não conteve a inflação anual, que chegou a mais de 1764%. Outro problema do governo de Sarney é que a dívida externa que foi herdada da ditadura militar não foi paga. Estima-se que o valor da dívida é de 107 bilhões de dólares. Além disso, no ano de 1987, o país teve que declarar a moratória, que nada mais é do que o atraso ou a suspensão do pagamento de uma dívida. Obviamente, isso não teve uma boa repercussão no cenário internacional, pois o Brasil é o maior devedor entre os países em desenvolvimento. Essa atitude também fez com que os credores temessem que outros países devedores da América Latina declarassem a moratória, a exemplo do Brasil. Eram esses países o México, a Argentina e a Venezuela. E um terceiro ponto negativo a ser citado foi o insucesso de uma reforma agrária. Em outubro de 85, José Sarney apresentou ao país o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, o PNRA, que pretendia assentar 1,4 milhão de famílias até o fim do governo. Mas o anúncio desse plano desagradou profundamente proprietários de terras, organizados na União Democrática Ruralista, a chamada UDR. Paralelamente, a violência do campo aumentaria fortemente entre 86 e 87. No período, mais de 200 trabalhadores morreram em conflitos agrários, sendo o maior exemplo o assassinato de Chico Mendes. Ao final do governo, esse plano atingiu resultados muito modestos. O objetivo era assentar 1,4 milhão de famílias, mas no final, apenas 140 mil famílias foram atendidas pelo plano. Vale ressaltar que, mesmo com o Tancredo Neves morrendo antes de ter a posse de ser presidente, ele foi um dos personagens mais importantes da política na história do século XX. Ele esteve presente em vários momentos marcantes, durante o governo do Vargas, do João Goulart. Ele também fez oposição aos militares durante a ditadura e foi um dos políticos engajados com o processo de redemocratização do Brasil.